Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Consciência Leve. Na semana passada a gente encerrou a série do diabetes, mostrando então como os alimentos funcionais podem contribuir para o controle glicêmico. E o Consciência Leve dessa semana, nós vamos falar sobre a importância de ficarmos de olho na quantidade de açúcar e como tentar desadocicar o nosso paladar. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria já de pedir para você dar a curtida aqui, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas também a terem essas informações que podem ser muito úteis na vida delas. Bom, o açúcar, ele tem um alto potencial de dependência. Isso por quê? Porque ele tem efeito nas vias comportamentais e neuroquímicas, E isso gera um sistema de recompensa em nós. E esse sistema de recompensa gerado pelo açúcar, ele vai favorecer um consumo excessivo desses alimentos para que a gente se sinta confortável. Muitas vezes o açúcar é considerado como um comfort food, um alimento que vai gerar um certo conforto em nós. O açúcar, ele tem essa propriedade de duas maneiras. Ele atua na via sensorial, então assim que a gente se alimenta, de algo doce, imediatamente a gente tem uma sensação boa, sensorial, e a gente também tem os efeitos que a gente chama de pós-prandiais, pós-ingestão, que vai ativar algumas vias, alguns neurotransmissores que vão gerar essa sensação de bem-estar. E de fato, a gente observa que a população tem cada vez consumido uma quantidade maior de açúcar. Os últimos dados nacionais publicados ali pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro, mostrou o quê? Que 85% dos brasileiros adicionam açúcar nas preparações. Houve um aumento, então, nos últimos 10 anos. E esse aumento foi mais significativo ali na faixa etária de 10 a 18 anos, o que é um fator ainda mais preocupante, porque mostra o quê? Que os nossos adolescentes, as nossas crianças, estão cada vez com o paladar mais adocicado, o que torna isso futuramente um desafio ainda maior. E em 2016, o Ministério da Saúde publicou uma nota mostrando que o Brasil, ele ocupava o 4º lugar do país onde mais consumia açúcar no mundo. E isso é muito preocupante porque a gente sabe que o excesso de açúcar, ele pode favorecer não só o ganho de peso, a obesidade, mas também o diabetes, e isso em idades precoces. Então é muito importante que a gente busque estratégias, para diminuir a quantidade de açúcar. Muitas pessoas procuram substituir o doce do açúcar pelos adoçantes artificiais, como se fosse ali uma troca. Eu vou ter o sabor do doce, mas eu não vou ter as calorias do açúcar. O problema disso é que essa recompensa, ela é parcial. Lembra que eu falei que eu tenho duas recompensas? Quando eu ingiro açúcar, eu tenho tanto a parte palatável, que é a sensação que eu tenho quando eu coloco algo doce, assim como o estímulo neuroquímico pós a ingestão. Então, quando eu faço uso de adoçantes, o que acontece? Eu só tenho a sensação do paladar de algo doce, mas eu não tenho a resposta pós-prandial. E o que os estudos têm mostrado? A gente já tem uma gama vasta de estudos mostrando que essa substituição de adoçante, do açúcar pelo adoçante, ele acaba gerando o quê? Uma maior compulsão alimentar, maior ingestão energética e aí um maior ganho de peso. Então, quando a gente observa nos últimos anos, os estudos mostram um aumento significativo no consumo de adoçantes. E se isso resolvesse o problema, a gente teria então uma redução dos índices de sobrepeso e obesidade, que não é o que a gente vem observando. Na verdade, nós temos uma quantidade grande de estudo em grandes escalas, mostrando que uma associação positiva entre o consumo de adoçantes e o IMC, e isso dose dependente, ou seja, quanto mais a pessoa faz o uso do adoçante, maior é o IMC dela. Isso tudo por aquilo que eu expliquei, Essa questão do adoçante, a gente acha que está enganando o organismo, mas na verdade a gente gera um efeito rebote, onde eu vou ter uma maior fome, uma maior compulsão alimentar. Então, substituir o açúcar pelo adoçante parece não ser a solução. E aí, como nós vamos fazer então para tentar
resolver esse problema e desadocicando o nosso paladar. Bom, eu vou citar para vocês um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui para fora do país. Eu fui fazer parte dos meus estudos na Itália e quando eu cheguei lá eu tive um choque de paladar muito grande. Por quê? Os doces na Itália têm uma quantidade significativamente menor de açúcar do que os nossos doces. Então tudo que eu provava lá eu achava um pouco ruim, eu achava meio sem graça. Então, às vezes eu via aqueles doces bonitos e a hora que eu experimentava eu pensava, nossa gente, mas tá faltando açúcar, tá faltando doce, né, nessa preparação. E ao longo do tempo, né, o meu paladar foi se adaptando. Quando eu cheguei no Brasil, foi um outro desafio, né, mas aí um desafio positivo, porque tudo aquilo que eu costumava gostar, né, como uma boa mineira, eu gosto de pudim, gosto de doce de leite, essas compotas, eu gostava disso tudo. E aí quando eu retornei, o meu paladar já não aceitava mais aquilo, era tudo muito doce, então eu ia provar um doce mineiro, né, e parecia que eu tava colocando açúcar puro na boca. Então, isso pra mim foi muito positivo e reforça aquilo que eu falo. O nosso paladar, ele é adaptável. Então, a solução que eu proponho aqui pra você é que você vá ajustando o seu paladar com o açúcar das frutas ou até mesmo com açúcar de adição de maneira progressiva, para que isso não seja mais um problema para você. Então, por exemplo, se você costuma adoçar o seu suco, né, o suco natural costuma adoçar, eu sugiro que você comece a reduzindo a quantidade, assim como o café e o chá. Vamos supor que no seu cafezinho você coloca ali 1 colher ou 2 colheres de sobremesa de açúcar. Tem gente que gosta das preparações muito doces. Comece a reduzir para 1,5, depois para 1. Então, a partir do momento que você reduziu para 1,5 e você já está confortável com aquele sabor, reduza mais um pouco e vá fazendo isso com todas as preparações que você costuma adicionar o açúcar. Por exemplo, bolo. Eu sempre mudo as receitas do bolo. Normalmente um bolo tradicional, né, de xícara, coloca ali 2 xícaras de açúcar. Eu sempre reduzo para 1,5, para 1,25, né? Claro que a primeira vez que você vai comer, talvez você sinta, nossa, esse bolo podia estar um pouco mais doce. Mas com o passar do tempo, o seu paladar vai acostumando e você vai acostumando a ter uma vida com menos açúcar, sem precisar excluir ela da sua ingestão alimentar. E aqui eu tenho um chocolate em pó com o chocolate 70%. Inteligente, é? Outros alimentos também, né, que costumam ter uma quantidade grande de açúcar, que eu estranhei quando eu cheguei. O iogurte, né, os nossos iogurtes, quando eles são adoçados, eles têm uma quantidade muito grande ali de açúcar. Então você pode comprar o iogurte natural ou até mesmo fazer o seu iogurte e bater com uma fruta que seja doce, por exemplo, o mamão, a manga, a banana madura, né? E aí o próprio doce da fruta vai auxiliar a adocicar aquele produto. E aí, se você sentir que não é suficiente, você pode colocar um pouquinho de mel. Mas a ideia é que o alimento ele sempre fica um pouco a menos daquilo que você gostaria. Para quê? Para você já ir desviciando o seu paladar com o açúcar. Um outro alimento que eu gosto muito de dar o exemplo é o açaí. O açaí é um alimento muito interessante para a nossa saúde, né? É rico em antioxidantes, é muito saudável. Entretanto, o que nós fazemos? A gente coloca xarope de guaraná, a gente coloca açúcar, a gente coloca paçoquinha, a gente vai colocando tanto de coisa no açaí que ele deixa de ter um efeito benéfico, porque ele está rico em açúcar. E aí uma sugestão que eu dou, compre a polpa do açaí, né, 100% açaí, aquela polpa que às vezes a gente faz suco, que não tem o xarope de guaraná, que não tem aqueles aditivos, e bata com a banana congelada, por exemplo, ou então uma outra fruta. Mas a banana congelada costuma funcionar muito bem, às vezes não precisa nem estar congelada, quando você bate ela congelada tem um efeito no paladar um pouco melhor. Mas você vai conseguir adoçar aquele açaí sem prejudicar os efeitos nutricionais dele, né? Sem colocar xarope de guaraná, sem colocar açúcar, enfim. Claro que a primeira vez que você comer aquele açaí, talvez você estranhe um pouquinho, mas aí você coloca uma granola, que pode ser uma granola adocicada, né? Que você vai diminuir esse efeito. Então a ideia, como eu disse previamente, é desadocicar o nosso paladar, né? Fazer com que a gente se sinta satisfeito e tenha essa sensação de recompensa com uma quantidade menor de açúcar. Isso a longo prazo vai funcionar muito melhor do que o uso de adoçantes.
Isso eu estou falando para pessoas, né, gente, que não precisa fazer o uso de adoçante. O diabético, ele acaba tendo que utilizar o adoçante. Mas se você não tem diabetes, né, e está querendo emagrecer, está com excesso de peso, cortar o açúcar pode ser uma má estratégia. Por quê? Porque pode gerar um efeito rebote e você vai acabar comendo mais. Então a ideia é realmente ir diminuindo aos poucos os açúcares das preparações. As frutas secas também são uma excelente fonte de adocicar os alimentos. Então você pode acrescentar a fruta seca no seu bolo, você pode acrescentar a fruta seca no seu iogurte, você vai trazer um doce natural para aquele alimento sem precisar colocar o açúcar de adição. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, né? Para que a gente realmente faça as pazes com o açúcar. Eu não preciso banir o açúcar da minha vida, mas é muito importante para que eu fique de olho nas quantidades de açúcar que eu coloco em todas as preparações. Seja num suco, numa vitamina, num mingau, num bolo. É importante que eu vá reduzindo progressivamente até que meu paladar seja um paladar desadocicado e que consiga então aproveitar e saborear o açúcar natural vindo das frutas e vindo de outros ingredientes. Um forte abraço para todos vocês!